Então, estamos em João 7, 25 a 53, e estou pegando aqui, nós vamos pegar mais ou menos a segunda metade da mensagem que nós pegamos na semana passada, mas eu vou fazer uma pequena revisão, só para não deixar a gente perdido. Mas antes de mais nada, vamos ler a palavra para refrescar nossas mentes com o que está acontecendo aqui nesse capítulo. Então, começando nesse texto, começando em versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Estamos em João 7, começando em versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele que procura matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconheceram verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Versículo 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e disseram: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, pois não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá de Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguém dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Senhor Deus, mais uma vez, pegando essa passagem, examinando esta passagem, nós pedimos a tua orientação, a tua capacitação, a iluminação do teu Espírito Santo para cada irmão aqui, cada amigo aqui. Pedimos que tu estejas abençoando cada palavra, para que não volte em vão.
pedimos que esta mensagem seja usada por Ti, por edificar esta igreja, por edificar as nossas vidas cristãs, que nós sejamos, cada domingo que nós chegamos aqui diante da Tua Palavra, que nós estejamos edificados, que nós estejamos incentivados em nossa vida cristã, em nossa santidade pela Tua Palavra, inclusive esta que nós vamos pregar hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, como eu falei na semana passada, à primeira vista, quando você lê, é um pouco caótico, tem muita coisa acontecendo aqui. O grande contexto aqui, Jesus Cristo está em Jerusalém, Ele está ensinando no templo, e as pessoas, os judeus, os líderes religiosos, estão tentando matá-lo, né? Agora, uma coisa que eu não frisei na semana passada, e é interessante frisar, é que é citado aqui entre os judeus e os escribas e os fariseus, os sacerdotes e os fariseus. Os fariseus eram de um partido político religioso, né? E os saduceus, que eram a maioria dos sacerdotes, eram do partido dos saduceus, eram outros. Eram tipo os conservadores e os liberais na época, sendo que os fariseus eram os conservadores e os saduceus eram os liberais, né, teologicamente falando. Os saduceus estavam mais interessados em cooperar com a Roma, eles eram a elite, tinham posições de poder. Os fariseus eram mais fundamentalistas no seu ponto de vista. Mas é interessante que a gente vê todos esses aí, e também os incrédulos dentro da multidão, todas essas pessoas que normalmente estariam contrários uns aos outros, estariam batendo, querendo prender Jesus Cristo, ou até querendo matar Jesus Cristo. Então a gente vê como o inimigo em comum faz amizade, né? Ou serve para as pessoas pelo menos tirar a inimizade para o inimigo em comum. E no caso, o inimigo em comum é Jesus Cristo. E aqui, abrindo parênteses, é uma coisa muito interessante para nós hoje, para lembrarmos que todos nós temos nossas perspectivas políticas, todos nós procuramos, eu espero, todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós procuramos promover dentro da nossa sociedade, através da política, uma cosmovisão bíblica, uma sociedade que é mais de acordo com as leis de Deus. Mas entenda bem que a maioria das pessoas na política são incrédulos, são inimigos de Cristo. E enquanto, vez por outra, eles vão utilizar os crentes, como eles vão querer os votos dos crentes, não são amigos do Evangelho, nem as pessoas da direita, nem as pessoas da esquerda, muitas vezes. E não se surpreendam quando as pessoas que nós pensamos que eram do nosso lado, de repente começam a promover coisas contra a gente, contra o Evangelho e contra os caminhos de Cristo, né? Por quê? Porque não são amigos de Cristo. Podem utilizar o nosso voto. É uma troca, muitas vezes, que acontece na vida política, mas não se surpreendam com isso. E aqui nós temos todos os lados políticos se unindo aqui contra Jesus Cristo. Então é indiscutível. Se fizeram isso com Jesus Cristo, um servo não é maior do que o seu mestre. Se fizeram com Jesus Cristo, com certeza fariam conosco também. Isso não é o ponto da mensagem, só um parênteses que eu abri aqui. Jesus Cristo, no meio disso todo, no meio dessas passagens todas, Jesus Cristo faz 3 pronunciamentos. E desses 3 pronunciamentos, ele está procurando explicar para o povo o propósito da sua presença. E lembra que o propósito do livro de João é para explicar para o povo mais ou menos 90 anos depois de Cristo, explicar para eles quem é Jesus Cristo e por que ele veio e qual foi a natureza de seu ministério.
Então Jesus Cristo aqui faz 3 pronunciamentos onde ele fala da natureza de seu ministério, certo? Nós falamos sobre esse primeiro aspecto da natureza de seu ministério na semana passada, e que foi essa declaração que ele fez em versículo 28 e 29, que diz o seguinte: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, qual vos não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. E nós falamos que aqui é uma coisa essencial para todo mundo que vai ser seguidor de Jesus Cristo. Aqui é uma coisa essencial para a gente entender, que é a questão de sua encarnação. Eu até usei uma frase teológica. Eu mando Pix para quem pode me repassar essa frase que eu usei, que os teólogos usam para descrever o fato de que Jesus Cristo, ou digamos a junção da natureza divina e natureza humana de Jesus Cristo. Alguém lembra? Valendo 20 reais no Pix. Alguém lembra dessa frase? Ou desse nome? Pode dizer. Não? Vou para 20 reais. União hipostática. Certo? União hipostática. Pode anotar, união hipostática vai cair na prova. Isso quer dizer o quê? A ideia de que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. E nisso nós falamos, esse versículo, ele começa dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. A parte humana, vocês me conhecem, sabem a minha cidade, conhecem minha família e tudo. Vocês me conhecem, eu sou humano, mas o que vocês não conhecem é aquele que me enviou, o verdadeiro. Eu conheço porque dele sou e ele me enviou. E aqui é a sua natureza divina. E a gente até juntou com outros textos e mostrou que a Bíblia ensina isso. Jesus Cristo, a sua natureza humana é 100%, quer dizer que ele não, a sua natureza divina não impede que ele seja totalmente humano, nem a sua natureza humana impede que ele seja 100% divino. Okay? Ele não é igual às lendas do mundo pagão da época, que era cheio de pessoas que eram metade Deus, metade homem, tipo Hércules, por exemplo. Um exemplo talvez mais famoso, que era fruto de uma junção entre Deus e uma mulher humana, e era tipo híbrido. Jesus Cristo não é híbrido. Jesus Cristo é homem, com todos os atributos da humanidade, e ele é Deus, com todos os atributos de Deus, certo? Agora você pode perguntar: mas pastor, um dos atributos da humanidade é o pecado. Mas na minha sala a gente sabe que Jesus Cristo não é pecado, não tem pecado. Então como é que você pode dizer que ele tem todos os atributos da humanidade? E quando a gente faz esse argumento, ou levanta esse questionamento, é porque nós não entendemos a natureza do pecado, e o pecado fez um ser humano, certo? Vamos pensar numa maçã, essa maçã vermelha, bonita, né? Aí a gente pega, é uma maçã completa, e a gente pega aí, né? Aí ele é uma maçã, continua sendo uma maçã, mas está faltando uma peça aqui, né? É isso que o pecado faz com a gente. Certo? Nós somos seres humanos, mas o pecado não acrescenta, não é o atributo natural da gente. Na verdade, o pecado nos diminui. O pecado tira da gente. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo é 100% humano e sem pecado, esse negócio, essa descrição sem pecado, na verdade, acrescenta a humanidade de Jesus Cristo. Então, se você quiser brigar, ele é mais humano do que a gente. A humanidade dele não foi corrompida pelo pecado. Não sei se isso deu para explicar essa parte.
Eu achei que eu não expliquei isso na semana passada, vou explicar aqui. Outra coisa, nesse ponto, antes de prosseguir, que eu queria enfatizar. Essas coisas, às vezes, são muito interessantes para a gente discutir e pensar e refletir intelectualmente. Né? A união hipostática, né? 100%, né? Em dormitório e seminário, a gente faz muito isso. Essas doutrinas a gente trata de uma forma intelectual. Mas a pergunta é: que diferença se faz na minha vida? Como é que eu vou pegar isso, essa verdade, levar para a minha casa e passar no dia a dia, e a encarnação e a união hipostática vai fazer alguma diferença na minha vida? Como é que vai fazer uma diferença? Eu creio que o segredo aqui, irmãos, é de deixar, vai começar aqui, começar em nossa mente, a gente pega esse conceito e a gente entende que isso é um dos conceitos na palavra de Deus que nós nunca vamos entender perfeitamente. Outros conceitos são, por exemplo, a Trindade. Vocês sabem explicar a Trindade? 3 pessoas em uma pessoa só. Não sendo 3 deuses, mas sendo 3 personagens distintas. Se vocês souberem explicar perfeitamente isso, você será a primeira na história a primeira pessoa na história da humanidade com essa capacidade. O que é impossível. Outra questão que a gente precisa, que a gente lida aqui, é a livre arbítrio do homem, a responsabilidade do homem pelos seus atos e a soberania de Deus. Vocês sabem reconciliar essas duas verdades? Sabe? Não, eu não sei. A Bíblia ensina claramente os 2 conceitos. Eu sou responsável pelos meus pecados, Deus é absolutamente soberano. Mas Deus não é responsável por nenhum pecado, mas é soberano sobre tudo que acontece, inclusive o pecado. Sabe como reconciliar isso? Eu não sei, mas a Bíblia ensina isso. Então o que a gente faz, e focalizando aqui na união hipostática, ou a junção da natureza divina e humana de Jesus Cristo? O que a gente faz? Que diferença faz? A primeira coisa, isso nos ensina humildade. Porque nossa mente não compreende. E o incrédulo, quando chega uma coisa na palavra de Deus que não compreende, o incrédulo vai usar isso para reforçar a sua incredulidade. Veja a lógica, eu não entendo a Trindade, então a Trindade é bobagem. Eu não entendo a união hipostática, então a união hipostática é bobagem. Essa mentalidade incrível, isso é mentalidade do departamento de filosofia de qualquer universidade. Né? Eu não consigo compreender essas coisas, então deve ser bobagem, porque não cabe dentro da minha lógica. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Em Isaías 55, de 8 a 9, Deus fala e diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, a capacidade mental de Deus é infinitamente maior do que a nossa pobre capacidade de raciocinar. E essas coisas nós não compreendemos por quê? Porque nós somos finitos. Mas Deus compreende, tem uma lógica perfeita. Essa lógica não é acessível a nós, mas é acessível a Deus e Ele compreende. Isso ensina para nós humildade. Deus é Deus e nós somos seres humanos. Isso sim é uma coisa que eu posso levar para casa, porque muitas vezes eu quero exigir que Deus opere através da minha lógica. E essas coisas existem na palavra de Deus para nos lembrar: não, Deus não opera segundo a minha lógica. Eu não posso obrigar Deus a trabalhar segundo a minha lógica, porque, Ele é muito mais alto, muito mais inteligente, muito mais soberano do que eu. Essa humildade, então, deve nos levar à adoração. Quando nós começamos a refletir como Deus, como os caminhos de Deus,
são melhores do que os nossos, como os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isso nos deve levar, como diz Salmo 143, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. O que quer dizer essa palavra? Inescrutável. Alguém entende? Não é uma palavra que a gente usa todo dia, mas significa o quê? Inescrutável. Desculpável não. Pelo menos essa palavra tem a ideia de não dá para descrever, não dá para compreender, incompreensível, certo? Insondável. Pronto, perfeito. E isso, a nossa adoração se baseia nisso aí, como Deus é grande. Por isso que nós procuramos aqui em nossas músicas de adoração, a tendência hoje em músicas na adoração nas igrejas é música sobre eu fiz isso. Nossa adoração, a base da nossa adoração é como Deus é grande, como nós somos pequenos. Nossa humildade leva para a adoração. Agora é interessante nessa passagem de Salmo 145, esse foi versículo 3, versículo 4 e 5. Qual o próximo passo? Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. A adoração leva naturalmente, ou deveria levar naturalmente, à proclamação. Porque quando a gente vê uma coisa maravilhosa, quando a gente vê uma coisa fantástica, quando a gente vê uma coisa fora do comum, a gente quer fazer o quê? A gente quer falar, né? A gente quer contar para as pessoas. Quando você assistiu um jogo onde Palmeiras ganhou, por exemplo, coisa fora do comum, aí a gente quer fazer o quê? A gente quer falar isso, né? Onde seu jogador fez um gol de bicicleta, você quer falar. Você viu uma coisa maravilhosa, você quer falar. Quando a gente quando Deus puxa a cortina e mostra um pouco de sua grandeza, como aqui, na união da natureza divina e humana de Jesus Cristo, quando Ele mostra uma coisa dessa, a gente deveria querer falar e proclamar isso, certo? Finalmente, humildade, adoração, proclamação, finalmente, em Romanos capítulo 1, começando em versículo 1, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nossa atitude diante dessas coisas, quando a gente conhece a Deus, conhece os atributos de Deus, conhece as obras de Deus, conhece a natureza de Deus, aquilo de sua natureza que Ele nos permite a compreender, e quando Ele nos permite a dizer que tem muito mais que a gente não compreende, nossa atitude deve ser de gratidão. Mas por que gratidão pela união hipostática? Por que gratidão pela natureza humana e a natureza divina de Cristo? Porque é essa junção, e eu tentei na semana passada desempacotar isso um pouco para os irmãos. É isso que permite a nossa salvação. Porque Jesus Cristo, se fosse só um homem, a morte dele não serviria para a humanidade. Mas se ele fosse somente Deus, então não era o alvo correto para a ira de Deus. Precisava ser, pelo primeiro Adão, o apóstolo Paulo fala, pelo primeiro Adão entrou o pecado, então por Jesus Cristo, o segundo Adão, o pecado é sacrificado, o pecado é purificado, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Então isso é o que? A união hipostática, embora a gente não compreende, a gente depende disso. A nossa salvação depende disso. Então, chegando em casa, eu encorajo os irmãos, reflitam, intelectualmente, puxa, isso é uma grandeza. E use isso como motivo de adoração, de proclamação e gratidão. E vamos continuar. Então, isso foi só a revisão da semana passada. Porque Jesus Cristo, nas suas proclamações aqui nesse texto, ele continua falando de seu ministério, dos aspectos de seu ministério, e a gente vai ver como são importantes.
O segundo, a gente vê em 33 e 34, disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E aqui, Jesus Cristo, as pessoas não compreendem, e é interessante, nós estamos aqui, que João, às vezes é muito irônico, e nessa passagem, João fica bem irônico às vezes. Eu acho que eu citei lá no final do texto, quando os fariseus falam, será que algum de nós, algum dos líderes religiosos já creu nele? Claro que não. E a próxima pessoa que fala na narrativa de João é quem? Nicodemos. E Nicodemos nós sabemos que creu, né? Então João está deixando os seus leitores a par de um segredo, né? de uma pequena piada às custas dos fariseus, né? E aqui acontece a mesma coisa, porque o povo vai falando, será que isso seria um absurdo para ele? Será que Jesus Cristo ele vai lá para os judeus que estão fora de Israel, são dispersos, né? Ou até para os gregos? Isso é absurdo para eles, mas João está escrevendo 90 mais ou menos anos depois, ou 70 anos mais ou menos depois, e assim, ele está escrevendo principalmente para quem? Para gregos. Então, uma pequena piada que João está fazendo, seus leitores estão rindo junto com ele, a custo dos fariseus, ou a custo dos líderes religiosos aqui. Mas de que Jesus Cristo fala? Ele está falando, é claro, nós sabemos, de o que eu chamei aqui de paixão, sua morte, ressurreição, ascensão, né? Outro aspecto importantíssimo de seu ministério, e na verdade é o cumprimento do propósito principal que ele veio na terra. Ele veio aqui, ele pregou, ele cumpriu a lei, ele fez seus discípulos, formou os seus discípulos, né? Fez muitos milagres, ensinou muitas coisas, mas o seu propósito principal foi a sua morte, ressurreição e ascensão. Foi porque ele veio. E por que isso? A gente poderia ler muita coisa. Eu coloquei aqui dois versículos interessantes, importantes. 2 Coríntios 5, ou duas passagens, né? 2 Coríntios 5, 18 e 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, esse versículo é fantástico. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é porque Cristo chegou, e Jesus está dizendo, olha, vocês estão aqui comigo, vocês estão até tentando me prender, mas entenda que daqui a pouco eu não estarei. Eu estarei cumprindo o propósito pelo qual eu vim. Agora, qual a importância para nós isso aqui? A importância para nós é justamente o que esse versículo fala, porque Jesus Cristo se reconciliou, ou Jesus Cristo Deus através de Cristo fez a reconciliação, e agora nós temos o quê? O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Quem quer falar? É algo que nós temos. O que é? É o evangelismo. Certo? Eu sei que vocês queriam dizer, pastor, é evangelismo, mas estava conversando. É o evangelismo. O que é? O apóstolo Paulo está dizendo, Cristo nos deu o ministério de reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos o que? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo está aqui dizendo, não, nós temos esse trabalho agora que está promovendo essa reconciliação de Deus para com os homens através de Jesus Cristo. E ele termina como: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Vocês que estavam aqui na EBD hoje de manhã, aquela passagem do livro de Números que eu li, Números 23, onde Deus diz através de Balaão que ele olhava para o povo de Israel e não viu iniquidade. E como é que Deus olha para um povo tão desobediente, que já fez tanta coisa para desagradar Deus, e que Deus já castigou tanto? Como é que Deus olha para aquela pessoa e não vê iniquidade? É justamente assim, porque aquele povo estava debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sangue do sacrifício dos animais, debaixo do sangue quando saíram, mas todos esses rituais estavam olhando para quem? Para Cristo. E é da mesma forma com a gente, quando Deus nos olha, quando Deus olha uma pessoa crente em Jesus Cristo, Ele não vê as besteiras que a gente fez, e haja besteira, mas não, Ele não olha, Ele olha Jesus Cristo. Esse é o ministério de reconciliação, e esse ministério, irmãos, que nós precisamos levar para esta comunidade. Eu tenho andado falando com alguns irmãos sobre nossa igreja, o que a nossa igreja precisa. E uma das principais coisas que nossa igreja precisa, irmãos, é que nós estejamos levando esse ministério da reconciliação para as pessoas ao nosso redor. Na verdade, se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo um dos maiores propósitos que nós temos aqui. E é mais fácil, é melhor a gente fechar as portas. Se nós não vamos fazer isso, é melhor fechar as portas, porque nós perdemos o mundo. Saímos dos trilhos. Perdemos a noção do nosso propósito. Porque o que Jesus Cristo fez, a parte mais importante do seu ministério, foi isso aí. E é isso aí, por que nós ainda estamos aqui? É para marcar tempo? Não, é para a gente estar tendo esse ministério da reconciliação, através do evangelismo, através de compartilhar o evangelho, ou seja, as boas novas da reconciliação para com as pessoas. Então essa é uma das aplicações. O que eu levo para casa dessa verdade que Cristo falou aqui? Levo para casa isso, uma paixão para o Evangelho. Uma paixão para exercer esse ministério do Evangelho com as pessoas que nós conhecemos no dia a dia. Fora a parte também as programações que a gente promove aqui nessa igreja. A segunda coisa para levar para casa, segunda aplicação aqui, Romanos 8:34. Nós lemos, eu pedi para ler isso. Foi Romanos 8, mas não chegamos a esse versículo. Lembra que Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele subiu. E quando Ele fala aqui em João capítulo 7, lembra que Ele está falando sobre Ele volta para o Pai, vós não me buscareis, vós me buscareis, não me achareis, aonde eu estou, vós não podeis ir. Isso refere também à sua ascensão. E o que Jesus Cristo faz? Romanos 8:34, entre muitos outros versículos que a gente poderia usar. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o ministério de Jesus continua para conosco, Ele está lá sendo nosso advogado. E quando o acusador, que é um dos nomes que a palavra de Deus dá para Satanás, quando o acusador chega e fala para Deus: olha que esse servo Deus fez lá na terra, Jesus Cristo está lá para pleitear nossa causa. E qual é o argumento que Ele usa diante do juiz? Esse pecado já foi pago. Esse pecado já foi pago. O irmão é formado em direito. Alguém que já serviu a pena, certo? Fez alguma besteira, serviu a pena, passou um tempo na cadeia, saiu da cadeia, ele pode ser trazido diante do juiz para outra coisa? Para outra coisa não, pela mesma coisa, por aquele mesmo roubo que ele fez? Pode? Não, já serviu a pena.
Em Cristo, irmão, nós já servimos a pena. Cristo passou, Cristo levou sobre si os nossos pecados e nós não podemos ser julgados. Se alguém leva, mais uma vez, o nosso advogado, se alguém leva uma multa, e eu por uma multa no trânsito, e o irmão Cid tenha piedade de mim, e diz, pastor André, eu sei que você está passando por dificuldades, eu vou pagar essa multa. Não é necessário, mas assim, só por ilustração. Aí ele chega para o Detran e paga. O Detran vai atrás de mim? Não, porque se o Detran está resolvido, não importa quem pagou. Né? No caso aqui, Jesus Cristo já pagou. E nós não temos mais dívida com Deus dessa forma. Eu escutei um amém não, merece um amém. Se a gente pode pensar sobre essas coisas e ficar, legal, alguma coisa errada. Alguma coisa errada, essas coisas devem levar, como eu falei no primeiro ponto, à adoração. O terceiro ponto aqui, o terceiro aspecto do ministério de Jesus, que ele prega para esse povo nessa ocasião, se encontra em 37 a 39. Nós temos um falar de Jesus Cristo e depois João explica para nós, para deixar claro, para não deixar dúvida. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus foi-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39, agora João falando. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora é interessante aqui, algumas coisas. Jesus Cristo diz, como diz a Escritura. Então Jesus Cristo está citando as Escrituras. Aí existe um questionamento. Onde exatamente no Antigo Testamento Jesus está citando? Provavelmente ele está sumarizando dois textos. Isaías 55:1, onde ele diz: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E Isaías 44:3, onde diz: porque derramarei água sobre o sedente e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui Deus está, através de Isaías, profetizando o tempo da igreja, que o Espírito Santo será derramado sobre os crentes em Jesus Cristo, o povo de Deus. E talvez olhando mais para frente ainda, para um período escatológico em que o povo de Israel, como uma nação, vai voltar a Deus, e o Espírito de Deus vai novamente andar entre o povo de Israel. Mas se refere especificamente a Pentecostes. Agora, existe uma questão, eu acho que essa questão do texto é mais importante de quais passagens do Antigo Testamento ele está citando, porque ele diz aqui, versículo 38, Jesus Cristo falando: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E existe uma questão textual, e as pessoas argumentam, indo e voltando, do ventre de quem? Esses rios de água viva estão correndo do ventre da pessoa, estão correndo do ventre de Jesus Cristo. Agora vamos pausar um pouco, porque a aula que o irmão Wanderson nos deu hoje de manhã vai nos ajudar de duas formas aqui. Primeiro, isso é uma propaganda para vocês que não vieram e que não têm costume de vir na EBD, venham, porque é muita coisa boa que nós estamos recebendo. Primeiro, nós temos aqui qual tipo de língua que ele está usando. Quando ele fala de rios de água viva saindo do ventre, ele está usando qual tipo de linguagem? Figurado.
Ela passou, viu? Dá um 10 para ela. Não ofereci o Pix aí. Vou ser claro aqui. O Pix já foi. É uma língua, é um linguajar figurativo, ou figurado, certo? Então, crentes, a gente não anda com água saindo da nossa bexiga, certo? Então, mas então, o que ele se refere? Essa água que sai, nós sabemos que tem a ver com a gente receber o Espírito Santo. E aqui hoje a lição que o irmão Wanderson nos deu, na verdade, até me ajudou na preparação dessa mensagem. Porque Jesus Cristo fala, na mensagem de hoje nós ouvimos, ou na lição de hoje, que não é o que entra no homem que contamina. Como? É que sai. Mas por quê? Porque o que sai contamina. O que já está contaminado lá dentro? O coração, outro linguajar figurativo. E coração e ventre aqui são a mesma coisa, é a pessoa interior, né? Então, quando uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, como acontece com a vida de todo crente aqui, Jesus Cristo está profetizando isso, e realmente ele fez isso no dia de Pentecostes, e de lá para cá, toda pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo começa esse processo. Então, o que sai da nossa boca não é mais contaminação, mas coisas que agradam a Deus, certo? E que sai não somente da nossa boca, mas que sai das nossas vidas, nossas atividades, certo? Nossas ações o dia todo, nossas escolhas, nossa interação com as pessoas, tudo isso, o Espírito Santo começa a transformar o nosso coração. E o irmão Wanderson compartilhou um versículo hoje de manhã, que quando ele compartilhou, acendeu, eu estava até lutando, como é que eu vou expressar isso? E ele cita o Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, que diz o que? Sobre tudo que deve guarde o seu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. E isso eu perguntei por mim, eu não vi nenhum outro comentarista falando disso, então o comentarista Wanderson, o teólogo Wanderson, que me ajudou com isso aqui, certo? Eu falo seriamente, porque de repente eu penso que Jesus Cristo tinha em mente essa passagem de Provérbios também, onde o nosso coração, nosso interior é a fonte de vida, e quando Deus derramar o Espírito Santo, isso vai fazer com que o que sai da gente seja de acordo com o Espírito Santo. Agora você pode perguntar, pastor, não creio, tudo bem, mas o que é? Eu quero aplicar isso quando eu vou para casa. O que é que procede do interior de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo? Alguém quer preencher alguém quer responder? Porque coisas boas que vão ajudar as outras pessoas, que vão edificar, construir, certo? Palavras que vão edificar e não destruir. Será que no Novo Testamento tem alguma lista dos resultados de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo? O resultado, vamos pensar em outra palavra, resultado, frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Deus nos dá uma lista, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, coisas boas, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Veja bem, você quer saber o que essas palavras de Jesus Cristo, que ele fala aqui em João capítulo 7, tem a ver com ele? Olha, você já recebeu essa promessa. Se você é crente em Jesus Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. O Espírito habita em você. Então, o que você deve estar procurando todo dia da sua vida são esses frutos. Será que eu estou agindo com amor? Será que a minha vida é caracterizada por gozo, mesmo em tempos difíceis?
Será que minha vida é caracterizada por paz ou é caótica? Será que eu tenho longanimidade ou será que eu tenho um pavio curto? Será que eu ajo com benignidade ou será que eu sou mão de vaca? Será que eu sou caracterizado por bondade ou será que eu sou uma pessoa malvada, uma pessoa mal encarada? Será que eu conduzo minha vida com fé ou que eu vivo com ansiedade? Será que eu sou mansa, eu sou uma pessoa mansa ou será que eu sou uma pessoa descontrolada? Será que eu tenho temperança? Temperança, outra palavra, seria domínio próprio. Ou será que eu sou escravo às minhas paixões? E assim, quando você chega aqui e diz, puxa, eu falo isso, não se desespere. Porque o Espírito Santo está aqui usando a sua palavra para desenvolver essas coisas e para te falar, olha, falta isso. Você precisa melhorar isso. E é isso que o Espírito Santo faz. Não é uma coisa mágica onde você acorda um dia, eu estou totalmente diferente. É um processo. Ele colocou essas coisas na sua palavra para apontar, André, olha ali, você precisa melhorar isso aí. Olha ali, Irmão Pedro, precisa resolver isso aí. Certo? Olha aí, Natanael, tanta coisa. Filho de pastor só. Mas assim que o Espírito Santo faz. É por isso que está aí. E por isso, irmãos, também que livros de autoajuda são incompletos. Porque perdem o essencial. Você pode, por seu próprio esforço, colocar disciplina, fazer essas coisas, mas perde o essencial, que é o quê? A habitação do Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo. Então, irmãos, só para revisar, os aspectos do ministério de Cristo, sua encarnação, que deve nos levar a uma adoração, a uma proclamação, a uma humildade, gratidão, todas essas coisas diante dessa doutrina grandiosa. Depois, a paixão de Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão, que nos deve primeiro nos empenhar no ministério de reconciliação e também deve nos encorajar com a intercessão que Cristo faz conosco, né? E por fim, a intercessão do Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo enviando o Espírito Santo. E isso faz com que? Isso faz com que a gente viva vidas transformadas. Eu espero que esse texto tenha sido para nós, como tem sido para mim, uma coisa bem prática. Pegar doutrinas bem fundamentais e até doutrinas elevadas e trazer para o ponto onde nós, o que eu faço? Minhas atitudes como mudam através desses textos. E que Deus então possa abençoar cada um de nós enquanto nós vamos aplicar essas palavras às nossas vidas esta semana. Amém. Peço que os irmãos fiquem em pé.